O novo anime da Crunchyroll tem muitos mistérios e um final surpreendente, mas será que vale a pena? Será que vai se tornar um sucesso? Vamos conversar sobre isso? Então vem comigo! Fala galera, recentemente eu vi um novo anime da Crunchyroll chamado Tower of God. Um novo anime que eu vejo que tá fazendo sucesso, tem muitas pessoas que eu conheço vendo, algumas pessoas me indicaram, e agora que eu terminei eu vou dizer aqui a minha análise. Mas pra começar, se você não conhece o anime Tower of God, vamos ver primeiro a sinopse da Crunchyroll e logo em seguida eu vou falar mais sobre esse anime. A sinopse é: a Torre de Deus, um mundo repleto de um misterioso poder chamado Shinzu e povoado pelos regulares, os indivíduos dotados desse poder. Dizem as lendas que quem alcançar o topo da torre terá seus desejos realizados. Os guardiões da torre selecionam regulares para participar das provações da torre e tentar alcançar seu ápice. Mas Ban, o protagonista, é um irregular. Ele entrou sem ser convidado, abrindo sozinho os portões da torre, tudo para reencontrar Rachel, sua única amiga no mundo. Galera, só pela sinopse da Crunchyroll a gente já percebe que é um anime que aparentemente vai ter muitos mistérios, né? O que de fato é essa Torre de Deus? A gente sabe que vai ter várias provações e quem chegar no final dessa torre vai ter um desejo realizado. E aí o anime é basicamente isso. E como a primeira temporada tem apenas 3 episódios, esse anime não tem enrolação nenhuma. No entanto, no início eu diria que os primeiros 3 episódios ele é um pouco corrido, deixando muitas perguntas no ar e você vai ficar meio perdido. Inclusive vai uma dica, se você ainda não viu esse anime, vai começar a ver. Preste bem atenção em todos os detalhes. Pra falar a verdade, eu vou assistir esse anime novamente. Por quê? Porque algumas coisas eu deixei passar e é lógico que é muito mais interessante quando a gente consegue perceber tudo isso lá no início. Mas por que eu deixei passar? Porque no final tudo é revelado, pelo menos todos os conflitos e relações dessa trama são revelados no último episódio, que tem um final surpreendente. Sim, esse anime ele conseguiu sim surpreender o final, apesar de que não foi algo tão inesperado, tá? A partir de um certo momento da trama você já imaginava que alguma coisa ali estava errada. Não vou falar muitas coisas porque não vai ter spoiler aqui nesse vídeo. Eu gosto de spoiler, mas eu sei que muita gente não gosta de spoiler, então é melhor deixar assim. Vamos falar um pouquinho da história e dos personagens. Vamos começar para falar dos dois personagens protagonistas, Ban e Rachel. No início do anime a gente já vê Ban e Rachel tendo uma relação um pouco diferente, o Ban muito dependente da Rachel, mas logo que o anime começa, ela some. Isso não é spoiler, isso aí é logo o início do anime, você já vai ver assim que começar o episódio. Mas ela some, é dada como morta, né? E acontece que o Ban, ele aparece na Torre de Deus. E a Torre de Deus, a gente não sabe muito no início, mas a gente só percebe depois. E quando a gente lê também a sinopse, a gente percebe que Ban chegou na Torre de Deus sem ser convidado. Por algum motivo ele chegou nessa torre e lá estava ele. E dentro dessa torre tem várias provações, vários testes que ele tem que fazer. Só que uma coisa interessante que vai acontecendo mais pra frente e que eu até posso falar, não é bem spoiler, tá? Mas é algo que praticamente acontece em quase todos os animes shonens, por exemplo, vai ter uma equipe de 3. Vai acontecer algumas provas e vão se formar equipes de 3. Inclusive isso eu acho praticamente uma regra, aparentemente, tá quase sendo uma regra em todos os shonens, ter uma equipe de 3 para fazer testes de alguma coisa para você se tornar bom naquilo. Apesar de que Tower of God, por mais que tenha muito dessa essência desses animes shonens, ele também tem muitas particularidades, coisas que a gente ainda não tá tão preparado assim, pelo menos na primeira temporada. Ou melhor, tem muita coisa que vai acontecer na primeira temporada que vai deixar a gente sem saber o que pensar, tá? Tem muitas perguntas, algumas vão ser respondidas no final, a maioria, mas algumas com certeza não vão ser respondidas para que a gente fique querendo uma próxima temporada. Será que vai ter uma nova temporada? Eu vou dar uma pesquisada na internet para saber se vai ter, mas com certeza vai ter. O anime ele consegue cativar sim, tá? Mas voltando a falar de Ban e Rachel, depois que a Rachel some, ou melhor, ela é dada como morta, Ban faz de tudo para subir a torre para poder vê-la novamente. Até porque, se você lembra o que diz na sinopse, se você subir na torre você consegue ter um desejo seu realizado. Algo como se juntasse as 7 esferas do dragão, você consiga sim realizar seu desejo. Aliás, o autor desse anime, ele é sim um fã de Dragon Ball, foi um dos primeiros mangás que ele leu. Não leu tudo, porque ele não podia ler na infância mangás, mas uma das edições de Dragon Ball ele leu e gostou muito. Então vamos lá. Ban ele faz de tudo para subir a torre apenas para poder ver Rachel novamente. Quando a história começa, a gente sabe um pouco da relação dos dois, de Ban e Rachel, né? O Ban ele é altamente dependente da Rachel. A Rachel é quase como se fosse uma dona dele. Parece que ele não tinha memória quando eles se conheceram, então ele se torna altamente dependente da Rachel. E tudo que você vai ver na trama é basicamente sobre isso. É tipo Naruto, que o Naruto vai atrás do Sasuke, só que aqui é o Ban indo atrás da Rachel. Tá? Eu acho que muita gente não vai gostar dessa comparação, mas é basicamente isso, tá? Eu acho muito interessante a forma como é conduzida essa questão do Ban ir atrás da Rachel, de ele ter esse amor platônico pela Rachel.
Eu não sei bem também se é um amor platônico, eles têm uma relação meio estranha, mas ao que tudo indica é um amor sim que ele tem pela Rachel e ele faz de tudo para poder vê-la novamente. Inclusive, ao longo dos episódios, como eu falei aqui, vai ter uma equipe de 3, vai ter várias outras provas e o Ban vai ter vários amigos, tá? Isso é muito interessante, porque no início ele também era um personagem que não tinha amigos nenhum. Ele só tinha a Rachel como uma pessoa assim, a pessoa mais importante do mundo para ele era a Rachel. E aí, ao longo dos episódios, ele vai sim fazendo várias amizades, o que normalmente acontece em todos os shonens, né? Só que uma diferença aqui, e que eu acho muito interessante, é porque aparentemente, ou melhor, até o final da história, parece que muitas dessas amizades são realmente amizades, não tem rivalidade, ou se tem rivalidade é muito pouco, tá? Eu tenho achado isso interessante, eu acho que foge um pouco daquela rivalidade exacerbada que tem nos shonens, né? Mas eu acho muito interessante, até porque todo anime sempre fala de amizade, e nesse anime não é muito diferente, só que esse anime também tem muitas outras coisas que vão sendo reveladas, vão acontecendo, muitos conflitos que vão sendo resolvidos, e a gente vai ver muito mais do que uma história de amizade. Na realidade, esse anime Tower of God, eu acho que o final dessa primeira temporada, ele traz uma reflexão muito interessante sobre outras coisas além de amizade, né? Então a gente pode ver outros sentimentos, só que eu não vou falar aqui porque eu acho que o pouco que eu posso falar aqui pode ser que estrague a experiência de quem estiver vendo. Então vamos voltar aqui a falar dos personagens, tá? Agora que você já sabe um pouco do Ban e da Rachel, sabe que o Ban é o personagem principal, o protagonista. O Ban, ele é um irregular, tá? No início a gente não sabe muito bem o que é um irregular, mas ali a sinopse ele já entrega um pouco pra gente, não é tão assim spoiler também porque está na sinopse, e todos os outros são regulares. Há uma coisa muito importante, isso é um irregular, mas isso você só vai saber quando chegar lá no final da temporada, tá? Então, fora isso, todos os outros são regulares que têm esses poderes chamados Shinzu. Mudando de Ban e Rachel, vamos passar para outros personagens. Os personagens coadjuvantes desse anime são muito bons. Por que são muito bons? Eu tendo a relacionar uma série ou algum anime, né, a gostar muito disso, a ter personagens muito interessantes, tá? E por mais que eu goste, por exemplo, de My Hero Academia, eu acho muitos personagens de My Hero Academia muito chatos, muito fracos, não são tridimensionais, são muito... Eu não gosto dos personagens de My Hero Academia, eu sei que quem gosta provavelmente não vai gostar do que eu tô falando, mas é minha opinião, beleza? E eu acho que os personagens desse anime, Tower of God, eles conseguem ser personagens que você consegue se identificar com um ou outro ali. São personagens que não são tão clichês, né? Perante aos outros animes shonens que tem aí no mercado. Então, são personagens que a gente tem um alívio cômico, que é aquele crocodilo muito maneiro, que chama todo mundo de tartaruga. Eu acho ele muito, muito maneiro, eu gosto desse personagem. A gente tem um outro personagem de cabelo azul, que eu não lembro o nome dele, mas o crocodilo chama ele de tartaruga azul, chama o Ban de tartaruga preta, né? Então, eu acho que até isso, a questão do personagem cômico funcionou, porque a gente entra nessa brincadeira também. Então, esse personagem que tem um cabelo azul, ele é de uma família, parece importante, né? Dentro dessa história. Eu acho que seria algo como o Sasuke e o Uchiha, como a família Uchiha, né? Mas ainda a gente sabe muito pouco também sobre ele. A primeira temporada acontece muita coisa no anime, mas não se aprofunda tanto assim no passado de todos os personagens. E além desses personagens, a gente também tem outros personagens muito interessantes, como as princesas de Zahad. São princesas muito poderosas que elas são de uma família, da família do Zahad. Na verdade, não é bem família de sangue, mas o Zahad, ele dá poder para essas mulheres, e aí elas ficam super poderosas, só que tem algumas coisas que elas não podem fazer. Isso eu não vou falar, você pode conferir no anime, tá? Só que dentro dessas coisas que elas podem fazer ou não, essas regras a quais elas são impostas, teve uma que quebrou essa regra e você vai ver mais profundamente nessa primeira temporada, tá? Então essas princesas de Zahad, elas são super poderosas. Além disso, como todo anime shonen clássico, dentro dessas provas, né, assim como tinha no exame Chunin, tinha um personagem lá que ia sabotar de alguma forma. Nessa Torre de Deus também tem um personagem lá que aparentemente está fazendo algo por trás dos panos, algo que vai acontecer até o final da primeira temporada e que não será tanta sabotagem assim, mas ou vai ser. Na verdade, tem muitas perguntas sobre esse anime ainda que a gente precisa conversar isso quem já viu esse anime, tá? Então vai acontecer alguma coisa no final desse anime que um dos personagens dessa prova não vai gostar, de uma das pessoas, dos instrutores, digamos assim, uma desses monitores dessa prova não vai gostar. Então,
Há muitas coisas acontecendo nesse anime na primeira temporada, nesses primeiros 13 episódios, e muito provavelmente, se você começar a assistir agora, saiba uma coisa. Os primeiros 3 episódios, principalmente o primeiro e o segundo, eles são episódios muito densos, de muita informação, de muito conteúdo para você absorver. E então assista com calma, vai devagar, preste atenção em todos os detalhes, porque o final da primeira temporada é surpreendente. E sim, é um anime que você precisa prestar muita atenção para poder perceber no final que tudo faz sentido, beleza? Galera, uma coisa que eu reparei também nesse anime, e eu não sei se eu estou certo, tá? Não fiz uma pesquisa para saber, mas ao que parece, o primeiro personagem que a gente encontra dentro da Torre de Deus, assim que o anime começa, é um que tem um cajado, né? Um bastão, sei lá. Ele parece ter a voz do dublador do Jiraiya, lá de Naruto. Sim, me parece muito a voz original do Jiraiya de Naruto. Eu não sei se isso é coincidência, mas é o que me pareceu. Parecia muito, é um personagem que aparece pouco nessa primeira temporada, mas é um personagem fundamental para essa trama. Galera, então recapitulando, Tower of God é um anime cheio de perguntas, muitos mistérios, com um final surpreendente, personagens secundários interessantes, um personagem protagonista que é o Ban. Eu não sei se eu gosto muito dele, na realidade eu tenho gostado mais de personagens que já sabem do poder que tem, como Meliodas, por exemplo, Nanatsu no Taizai, mas eu acho que o Ban é um personagem que meio que clássico de animes, né, com algumas diferenciais também. Por exemplo, ele é um personagem extremamente ingênuo e tem um mistério por trás deste personagem que a gente ainda vai descobrir. É um anime que eu comecei a assistir porque alguns amigos indicaram e no início foi muito pesado, assim, em questão de conteúdo, foi muita coisa que eu tava vendo assim, caramba, o que é isso? Eu tô perdido, é muita informação assistir esse anime, mas no final, na verdade não vou dizer no final, eu acho que depois do final do segundo episódio, o anime ele começou a ficar interessante. No terceiro episódio eu já falei, opa, agora sim, agora o anime decolou de vez. E aí até o final da temporada você vai conseguir ver tranquilo. Os primeiros 3 episódios são episódios para que você possa assistir com calma, devagar, prestando bastante atenção em todos os detalhes, porque sim, é um anime muito denso de informação no início, mas que o final vai valer a pena. Inclusive, o desfecho dele, eu acho que foge muito em questão dos animes shonen que a gente conhece, porque ele traz uma questão que eu não vi muito bem explorada em outros animes, tá? Mas eu não vou dizer aqui, qualquer coisa eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e caso queira ajudar o canal, dê uma olhada nos links da descrição, tem alguns cursos que eu vendo, cursos de marketing digital e alguns outros cursos para que você possa fazer dinheiro com a internet, beleza? Então muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!